Imagine um mundo onde a história que nos contaram é apenas uma sombra da verdade, onde os heróis que celebramos tinham segredos sombrios e as lendas que ecoam através dos séculos escondem uma realidade muito mais brutal e fascinante. Por gerações, fomos ensinados a ver os vikings como meros saqueadores, bárbaros sedentos por sangue e glória, navegando em seus dracares para pilhar e destruir. Mas e se eu lhe dissesse que essa é apenas uma parte da saga, que por trás da fumaça das aldeias queimadas e do clangor das espadas existia uma rede de poder e riqueza tão vasta e secreta que redefiniu o mapa da Europa? Prepare-se para desvendar um dos maiores mistérios da era viking, uma rota comercial tão proibida, tão lucrativa, que foi deliberadamente apagada dos anais da história. Uma rota que não apenas transportava mercadorias, mas também ideias, culturas e o próprio destino de nações. Esqueça os clichês dos livros didáticos. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas de um segredo que envolve ouro, poder e a ascensão de impérios, revelando como essa rota proibida moldou o destino de civilizações, conectando o gélido norte com o opulento oriente de maneiras que você jamais imaginou. Se você está pronto para questionar o que sabe, para ver a era viking sob uma nova e provocadora luz e para desenterrar verdades que a história oficial tentou esconder, então junte-se a nós nesta jornada. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das sagas que desvendaremos e deixe seu like para que mais exploradores da verdade possam encontrar este conhecimento. A verdadeira história dos vikings está prestes a ser revelada, e ela é muito mais complexa e intrigante do que qualquer lenda já contada. A verdadeira natureza do comércio viking, além da espada e do saque. Por séculos, a imagem do viking foi forjada no calor da batalha, no brilho do machado e no grito de guerra. Uma figura imponente, envolta em mistério e temor, que singrava os mares em busca de pilhagem e conquista. Essa narrativa, embora não seja totalmente falsa, é dolorosamente incompleta. Ela esconde uma faceta crucial da existência viking, a de comerciantes astutos, negociadores implacáveis e construtores de impérios econômicos. Longe dos campos de batalha, em mercados vibrantes e entrepostos comerciais fortificados, os vikings demonstravam uma inteligência e uma adaptabilidade que desafiam a simplificação histórica. Imagine um mercador nórdico, com suas vestes de lã e peles, navegando por rios desconhecidos, não para saquear, mas para trocar. Ele não carregava apenas armas, mas também balanças e pesos, pronto para negociar peles de Marta, âmbar do Báltico, marfim de Morsa e até mesmo o cobiçado ouro árabe. A verdade é que o comércio era a espinha dorsal da sociedade viking, tão vital quanto a agricultura ou a guerra. As expedições de pilhagem, muitas vezes, serviam como um meio para adquirir bens valiosos que seriam posteriormente comercializados, ou para abrir novas rotas e estabelecer contatos comerciais. A dualidade entre saqueador e mercador não era uma contradição, mas sim duas faces da mesma moeda, intrinsecamente ligadas na busca por riqueza e influência. Enquanto os cronistas cristãos da época focavam nos ataques brutais e na destruição de mosteiros, a complexa rede comercial que os vikings teceram através da Europa e além era frequentemente ignorada ou minimizada. Essa negligência não era acidental. Ela servia para reforçar a imagem do bárbaro incivilizado, justificando a resistência e a demonização de um povo que, na realidade, era muito mais sofisticado do que se queria admitir. A era viking não foi apenas um período de violência, mas também de intensa troca cultural e econômica, impulsionada por uma rede de comércio que se estendia de Dublin a Bagdá. E é essa rede, muitas vezes oculta e subestimada, que vamos explorar em detalhes, revelando como ela foi a verdadeira força motriz por trás da expansão viking e de seu duradouro legado. As rotas do leste, o caminho secreto para o coração do Oriente. Enquanto os dracares vikings aterrorizavam as costas ocidentais da Europa, uma outra saga se desenrolava silenciosamente, mas com um impacto ainda mais profundo: a conquista do leste. Longe dos fiordes e das ilhas britânicas, uma rede complexa de rios, lagos e portagens se estendia como veias de um gigante adormecido, conectando a Escandinávia ao coração pulsante do Império Bizantino e aos califados islâmicos. Essas eram as rotas do leste, caminhos perigosos e pouco conhecidos que se tornariam a espinha dorsal de um império comercial viking, um segredo que mudaria para sempre a face da Europa. Imagine os rios Dnieper, Volga e Don não como meros cursos d'água, mas como estradas líquidas que serpenteavam por florestas densas e estepes vastas, habitadas por tribos eslavas e nômades. Por essas águas, os comerciantes nórdicos, conhecidos
conhecidos como Rus, de onde deriva o nome Rússia, transportavam suas mercadorias, enfrentando corredeiras traiçoeiras, ataques de bandidos e a hostilidade de povos desconhecidos. Eles não eram apenas navegadores, mas também guerreiros, diplomatas e, acima de tudo, visionários que enxergavam o potencial inexplorado de um vasto continente. O que tornava essas rotas tão secretas e valiosas? A resposta reside na riqueza incalculável que fluía por elas. Do norte, vinham peles de animais exóticos, âmbar, mel e cera. Do leste, chegavam especiarias raras, sedas luxuosas, joias cintilantes e, o mais importante, a prata árabe em abundância. Essa prata, cunhada em moedas conhecidas como dirhams, tornou-se a moeda corrente do mundo viking, um testemunho da profunda conexão entre a Escandinávia e o Oriente Médio. Os achados arqueológicos de tesouros vikings repletos de moedas islâmicas são a prova irrefutável dessa relação, um elo que a história oficial muitas vezes preferiu ignorar. Essas rotas não eram apenas caminhos para o comércio, eram pontes culturais. Através delas, ideias, tecnologias e até mesmo crenças se espalhavam, moldando a sociedade viking de maneiras sutis, mas profundas. A influência bizantina e islâmica pode ser vista na arte, na ourivesaria e até mesmo na organização social dos assentamentos vikings no leste. A Rota do Leste não foi apenas um caminho comercial, foi um canal de transformação, um segredo que, uma vez revelado, nos força a reavaliar tudo o que pensávamos saber sobre a era viking e seu verdadeiro impacto na história da Europa. O ouro negro do norte, o comércio de escravos e seu impacto oculto, em meio ao brilho da prata árabe e ao luxo das sedas orientais que fluíam pelas rotas vikings, jazia uma verdade sombria, um segredo que muitos preferem ignorar. O comércio de escravos. Longe da imagem romântica do guerreiro nórdico, os vikings eram também mercadores de vidas humanas, e essa faceta brutal de sua economia foi um dos pilares que sustentaram sua riqueza e poder. O ouro negro do norte não era um metal precioso, mas sim a força de trabalho e o sofrimento de milhares de indivíduos capturados e vendidos como mercadoria. As expedições vikings, muitas vezes retratadas como meras incursões de pilhagem, tinham um objetivo secundário, mas igualmente lucrativo: a captura de pessoas. Aldeias costeiras na Irlanda, Inglaterra e até mesmo no leste europeu eram alvos frequentes. Homens, mulheres e crianças eram arrastados de suas casas, acorrentados e transportados em condições desumanas para os grandes mercados de escravos. Dublin, por exemplo, tornou-se um dos maiores centros de comércio de escravos da Europa viking, um testemunho macabro da escala dessa atividade. Mas o destino desses cativos não se limitava ao ocidente. Muitos eram levados para o leste, através das mesmas rotas fluviais que transportavam peles e âmbar. Nos mercados de Kiev, Novgorod e finalmente nas opulentas cidades do Califado Abássida e do Império Bizantino, esses indivíduos eram vendidos para servirem como trabalhadores, soldados ou concubinas. A demanda por escravos era alta e os vikings, com sua capacidade de navegar por vastas distâncias e sua disposição para a violência, estavam perfeitamente posicionados para suprir essa necessidade. O impacto desse comércio foi devastador para as populações afetadas, mas inegavelmente lucrativo para os vikings. A venda de escravos gerava uma quantidade significativa de riqueza, que era reinvestida em navios, armas e bens de luxo. Essa prática, embora moralmente condenável pelos padrões modernos, era uma realidade aceita na época e desempenhou um papel crucial na economia viking, impulsionando sua expansão e consolidando seu poder. Ignorar essa parte da história é ignorar uma peça fundamental do quebra-cabeça que compõe a verdadeira saga viking, um segredo que, uma vez revelado, nos força a confrontar a complexidade e as contradições de um povo que foi muito mais do que apenas guerreiros, moedas e mercadorias, o tesouro da Rota Proibida. Se a Rota Viking era um rio de riquezas, suas águas eram compostas por um fluxo constante de mercadorias exóticas e, acima de tudo, prata. A imagem do viking empilhando ouro e joias é icônica, mas a verdadeira moeda de troca que impulsionou seu império comercial era a prata, especialmente acunhada nos distantes califados islâmicos. Os dirhams árabes, com suas inscrições elegantes e seu brilho inconfundível, eram o verdadeiro tesouro da Rota Proibida, um testemunho silencioso da conexão entre o norte gélido e o oriente opulento. Imagine os entrepostos comerciais vikings, como Birka ou Hedeby, fervilhando de atividade. Não eram apenas peles e escravos que trocavam de mãos. Peles valiosas de marta, raposa e castor, cobiçadas por sua maciez e calor, vinham das florestas do norte. O âmbar, a lágrima do sol,
era extraído das costas do Báltico e transformado em joias e amuletos. Cera e mel, produtos da floresta, também eram mercadorias de grande valor. E claro, as armas forjadas com maestria pelos artesãos nórdicos, espadas e machados que eram tão temidos quanto admirados. Mas o que realmente impulsionava essa economia era a demanda por bens do Oriente. Sedas da China, especiarias da Índia, cerâmicas finas da Pérsia, esses eram os luxos que os vikings buscavam. E para adquiri-los, eles ofereciam o que tinham de mais valioso, a prata. Milhares de dirhams árabes foram encontrados em tesouros vikings por toda a Escandinávia e no leste europeu, evidenciando a escala e a importância desse comércio. Essa prata não era apenas um meio de troca, era um símbolo de status, um elo tangível com um mundo distante e exótico. O fluxo de prata islâmica para o norte teve um impacto profundo na economia viking, transformando-a de uma economia de subsistência para uma economia baseada no comércio e na acumulação de riqueza. A presença massiva de moedas árabes nos assentamentos vikings é uma prova irrefutável de que, muito antes da ascensão das grandes cidades comerciais europeias, os vikings já haviam estabelecido uma rede global de comércio, impulsionada por uma moeda que transcendeu fronteiras e culturas. O tesouro da Rota Proibida não era apenas material, era o conhecimento, a conexão e a transformação que essa troca de bens e ideias proporcionava. Cidades secretas e fortificadas, os entrepostos da riqueza viking. Ao longo das veias fluviais e terrestres que formavam a Rota Viking Proibida, surgiram pontos de convergência, verdadeiros oásis de comércio e cultura que se tornaram os entrepostos da riqueza viking. Longe de serem meros acampamentos temporários, essas cidades eram centros vibrantes, fortificados e estrategicamente localizados, onde mercadores de diferentes origens se encontravam para trocar bens, ideias e, por vezes, até mesmo destinos. Birka, na Suécia, Hedeby, na Dinamarca, e as emergentes Kiev e Novgorod, no leste europeu, são exemplos notáveis desses caldeirões culturais e econômicos, protegidos por segredos e alianças que garantiam o fluxo ininterrupto de riquezas. Birka, situada em uma ilha no Lago Mälaren, era um dos mais antigos e importantes centros comerciais da Escandinávia. Suas muralhas de terra e madeira protegiam uma comunidade diversificada de artesãos, comerciantes e guerreiros. Ali, peles do norte encontravam a prata do leste, e o âmbar do Báltico era trocado por cerâmicas e joias. Hedeby, na base da península da Jutlândia, controlava o acesso entre o Mar do Norte e o Mar Báltico, tornando-se um ponto crucial para o comércio entre a Escandinávia, a Frísia e o Império Franco. Ambas as cidades eram mais do que mercados, eram microcosmos da sociedade viking, onde a lei e a ordem eram mantidas para garantir a prosperidade do comércio. No leste europeu, a história se repetia, mas com uma escala ainda maior. Kiev e Novgorod, embora não fossem originalmente assentamentos vikings, floresceram sob a influência e o controle dos Rus, os vikings que se estabeleceram na região. Essas cidades se tornaram os portões de entrada para o vasto interior do continente, conectando as rotas fluviais com as redes comerciais que se estendiam até o Império Bizantino e o Califado Abássida. A presença de fortificações robustas e a organização de milícias locais demonstram a importância estratégica desses entrepostos, que eram constantemente ameaçados por tribos rivais e bandidos. O que tornava essas cidades tão especiais não era apenas sua capacidade de acumular riqueza, mas também sua natureza cosmopolita. Arqueólogos encontraram evidências de comerciantes árabes, bizantinos, eslavos e francos convivendo e negociando lado a lado com os nórdicos. Essa mistura de culturas e conhecimentos transformou esses entrepostos em verdadeiros centros de inovação, onde novas tecnologias, técnicas artesanais e até mesmo ideias religiosas eram trocadas e adaptadas. As cidades secretas e fortificadas da Rota Proibida não eram apenas pontos de parada, eram os corações pulsantes de um império comercial que, embora muitas vezes esquecido, deixou uma marca indelével na história da Europa. A influência bizantina e árabe, um legado esquecido na cultura viking. Enquanto a imagem popular dos vikings os retrata como isolados em seus fiordes e aldeias, a realidade de suas rotas comerciais revela uma história de intercâmbio cultural profundo e transformador. A Rota Viking Proibida não era apenas um canal para o fluxo de mercadorias, mas também uma ponte para o encontro de civilizações. O contato intenso com os sofisticados impérios bizantino e abássida deixou um legado esquecido, mas inegável, na cultura viking, desmistificando a ideia de um povo que vivia à margem do mundo civilizado. Imagine um guerreiro nórdico, acostumado aos rigores do norte
norte, deparando-se com a grandiosidade de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, as cúpulas douradas, os mosaicos cintilantes, a riqueza das vestes e a complexidade da corte imperial devem ter sido um choque para seus sentidos. Da mesma forma, o contato com o Califado Abássida, com suas cidades vibrantes como Bagdá, seus avanços científicos e sua arte islâmica, abriu um novo universo de possibilidades. Esses encontros não eram apenas superficiais, eles resultaram em uma absorção de novas tecnologias, ideias artísticas, práticas religiosas e até mesmo a introdução de novos alimentos e costumes na sociedade viking. Evidências arqueológicas e históricas atestam essa influência. A descoberta de sedas bizantinas e islâmicas em túmulos vikings, a presença de moedas árabes em abundância e até mesmo a adaptação de elementos artísticos orientais em joias e objetos nórdicos são provas concretas desse intercâmbio. Os vikings não eram apenas receptores, eles adaptavam e reinterpretavam o que aprendiam, incorporando esses elementos em sua própria cultura de maneiras únicas. Por exemplo, a influência islâmica pode ser vista em certos padrões de tecelagem e na ourivesaria, enquanto a arte bizantina inspirou a iconografia em algumas pedras rúnicas. Além dos bens materiais, ideias e conhecimentos também fluíam. A sofisticação da navegação e da cartografia árabe, os avanços na medicina e na astronomia, e até mesmo conceitos filosóficos e religiosos podem ter encontrado seu caminho para o norte através desses contatos. A Rota Proibida, portanto, não era apenas uma via de comércio, era um corredor cultural, um testemunho da capacidade dos vikings de se adaptar, aprender e integrar-se a um mundo muito mais vasto e complexo do que a história popular nos faz crer. O legado dessa influência, muitas vezes esquecido, é uma peça crucial para entender a verdadeira riqueza e profundidade da cultura viking. O declínio da Rota Proibida. Por que o segredo foi enterrado? Nenhuma era de ouro dura para sempre, e a Rota Viking Proibida, apesar de sua riqueza e influência, não foi exceção. Como um rio que muda seu curso, as forças da história, da política e do ambiente conspiraram para desviar o fluxo de mercadorias e, eventualmente, enterrar os segredos dessa rota vital. O declínio não foi abrupto, mas um processo gradual, impulsionado por uma série de fatores interligados que juntos levaram ao enfraquecimento e eventual esquecimento desse corredor comercial que tanto moldou a Europa. Um dos principais fatores foi a crescente instabilidade política no leste europeu, a ascensão de novos poderes e a fragmentação dos califados islâmicos, que eram os principais fornecedores de prata e bens de luxo, interromperam o fluxo constante de mercadorias. As rotas fluviais, antes seguras sob o domínio dos Rus, tornaram-se mais perigosas devido a conflitos locais e à ascensão de novos grupos nômades. A segurança, que era crucial para o comércio, foi comprometida, tornando as viagens mais arriscadas e menos lucrativas. Paralelamente, o cenário econômico da Europa Ocidental começou a mudar. Com o fim das grandes incursões vikings e a consolidação de reinos cristãos, novas rotas comerciais começaram a emergir no Ocidente. O comércio com o Mediterrâneo e o Atlântico ganhou força, oferecendo alternativas mais seguras e, por vezes, mais eficientes para o transporte de bens. A demanda por produtos do leste, embora ainda presente, começou a ser suprida por outras vias, diminuindo a dependência das rotas vikings. As mudanças climáticas também desempenharam um papel sutil, mas significativo. O período quente medieval, que havia facilitado a navegação e a expansão viking, começou a dar lugar a um clima mais frio e úmido. Isso afetou a agricultura e a produção de bens no norte, diminuindo a oferta de produtos para exportação. Além disso, a conversão gradual dos povos nórdicos ao cristianismo trouxe consigo uma mudança de valores e prioridades. A pilhagem e o comércio de escravos, embora não tenham desaparecido completamente, foram gradualmente substituídos por formas mais civilizadas de comércio, alinhadas com os preceitos cristãos. O segredo da Rota Proibida foi enterrado não por um único evento catastrófico, mas por uma confluência de fatores que a tornaram obsoleta. A história, muitas vezes, esquece o que não se encaixa em suas narrativas simplificadas. E assim, a imagem do viking como comerciante astuto e construtor de impérios econômicos foi gradualmente substituída pela do guerreiro bárbaro, um segredo que permaneceu oculto por séculos, esperando para ser desenterrado e reavaliado. O legado oculto, como a Rota Proibida, ainda ecoa na Europa moderna. Mesmo que o véu do tempo tenha coberto a Rota Viking Proibida, seu legado, como um rio subterrâneo, continua a fluir e a moldar a Europa moderna de
maneiras que poucos percebem. O impacto dos vikings como comerciantes e não apenas como guerreiros é um segredo que, uma vez revelado, nos força a reavaliar a própria tapeçaria da história europeia. As influências dessas rotas comerciais secretas podem ser percebidas na cultura, na genética e até mesmo na geografia de hoje, provando que o passado nunca está verdadeiramente morto. Considere a formação dos estados eslavos no leste europeu, como a Rússia e a Ucrânia. A presença dos Rus, os vikings que se estabeleceram nessas terras, foi fundamental para a organização política e o desenvolvimento comercial dessas regiões. Cidades como Kiev e Novgorod, que floresceram como entrepostos da Rota Proibida, tornaram-se os berços de nações poderosas. A própria palavra Rússia tem suas raízes nos Rus, um testemunho da profunda influência viking na identidade desses povos. A rede de comércio que eles estabeleceram lançou as bases para futuras rotas comerciais e para a integração econômica da Europa Oriental. Além das fronteiras políticas, o legado da Rota Proibida pode ser encontrado em aspectos mais sutis da cultura. A troca de bens e ideias ao longo dessas rotas resultou em uma fusão de influências que se manifesta em artefatos, na linguagem e até mesmo na culinária. A presença de elementos orientais na arte viking, por exemplo, é um lembrete constante dessa conexão. A própria resiliência e adaptabilidade dos povos nórdicos, que lhes permitiu prosperar em ambientes tão diversos, é um legado que ecoa até hoje. E talvez o mais fascinante, o impacto genético. Estudos recentes têm revelado a presença de marcadores genéticos nórdicos em populações ao longo das antigas rotas comerciais vikings, especialmente no leste europeu. Isso não é apenas uma curiosidade científica, é uma prova viva de que o intercâmbio entre os vikings e os povos com os quais eles interagiram foi muito além do comércio, deixando uma marca indelével no próprio DNA da Europa. A Rota Proibida, portanto, não é apenas uma história de comércio e poder, é uma história de conexões humanas, de encontros e fusões que continuam a moldar o nosso mundo. Um segredo que, uma vez compreendido, nos oferece uma nova perspectiva sobre a complexidade e a riqueza da história. Conclusão: o despertar de um segredo esquecido. Chegamos ao fim de nossa jornada pelas águas turbulentas da história, desvendando um segredo que por séculos permaneceu oculto sob o véu da narrativa popular. Recapitulamos a verdadeira face dos vikings, não apenas como guerreiros temíveis, mas como comerciantes astutos, visionários que teceram uma rede comercial tão vasta e influente que redefiniu o mapa da Europa. A Rota Viking Proibida, com seus fluxos de prata árabe, peles valiosas e o sombrio comércio de escravos, foi o motor silencioso que impulsionou a ascensão de impérios e a fusão de culturas, conectando o norte gélido ao coração pulsante do Oriente. Vimos como cidades como Birka, Hedeby, Kiev e Novgorod floresceram como entrepostos dessa riqueza, caldeirões de culturas onde o conhecimento e as mercadorias fluíam livremente. Exploramos a profunda influência bizantina e árabe que moldou a cultura viking, desmistificando a imagem de um povo isolado. E compreendemos que o declínio dessa rota não foi um evento único, mas uma complexa teia de mudanças políticas, econômicas e ambientais que gradualmente a empurraram para o esquecimento. Mas a questão que permanece é: será que estamos realmente prontos para aceitar que a história que nos contaram sobre os vikings é apenas uma parte da verdade? Que os maiores segredos, as mais profundas influências, ainda estão esperando para serem desenterrados e reavaliados? A saga viking é muito mais do que pilhagem e glória. É uma história de adaptabilidade, de intercâmbio cultural e de um legado que, mesmo oculto, continua a ecoar em nossa Europa moderna. Se você se sente compelido a desvendar mais mistérios, a mergulhar em sagas esquecidas e a questionar as narrativas estabelecidas, então junte-se à nossa tribo de exploradores da verdade. Inscreva-se no canal para não perder as próximas batalhas contra a ignorância. Deixe seu like para que este conhecimento possa alcançar mais mentes curiosas e compartilhe suas próprias teorias e descobertas nos comentários. Afinal, a história é um rio que nunca para de fluir e há sempre novos segredos esperando para serem revelados. Não perca a próxima jornada pelos gélidos mares da história.